Todo ano, milhares de pessoas começam a estudar programação. E a maioria delas desiste antes de conseguir o primeiro emprego. Não porque programação é difícil demais, mas porque ninguém explica as regras reais do jogo. Hoje eu vou te mostrar 5 regras que separam quem realmente se torna programador em 2026 de quem fica travado para sempre no básico. Fica até o final, porque a regra número 5 é a que mais gente ignora, e é justamente a que faz mais diferença. Bem-vindo à selva do código. Aqui a gente fala real sobre programação e carreira em tech, sem enrolação. Se você é novo, se inscreve, ajuda muito a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Primeira regra, e a mais fundamental de todas, aprenda lógica antes de se apegar a uma linguagem específica. A maioria dos iniciantes escolhe uma linguagem no primeiro dia, Java, Python, JavaScript, e começa a decorar sintaxe sem entender o raciocínio por trás. O problema é que sintaxe sem lógica é como decorar frases em outro idioma sem entender gramática. Você repete o que ouviu, mas não consegue formar uma frase nova sozinho. Na prática, isso significa, antes de se preocupar com qual linguagem é melhor para o mercado, garanta que você entende conceitos como variável, condição, repetição, e como quebrar um problema grande em passos pequenos. Isso é universal, funciona em qualquer linguagem que você for aprender depois. Quem entende lógica de verdade consegue trocar de linguagem em semanas. Quem só decorou sintaxe trava toda vez que o problema muda um pouco. Segunda regra, sua proporção de estudo tem que ser mais prática do que teoria. Isso tem até nome, chamado tutorial hell, o ciclo de assistir a aula atrás de aula, sempre se sentindo produtivo, mas sem nunca praticar sozinho sem estar copiando alguém. Assistir alguém programando ativa reconhecimento de padrão no seu cérebro. Mas reconhecer não é a mesma coisa que produzir. É por isso que tanta gente assiste horas de conteúdo e trava na primeira linha quando tenta sozinho. Uma regra simples para aplicar: para cada 15 minutos de teoria que você consome, dedique pelo menos 30 minutos praticando esse conceito sozinho, sem olhar exemplo. Feche o vídeo, feche o código de referência, e tente refazer do zero, mesmo que trave. É exatamente no esforço de lembrar e reconstruir que o aprendizado real acontece, não em copiar olhando pro exemplo do lado. Terceira regra, exercícios soltos ensinam sintaxe, mas não ensinam a pensar como programador de verdade. Resolver sem exercícios de inverta essa string é útil no começo, mas em algum momento você precisa enfrentar um problema maior, com várias partes se conectando, que é exatamente o que acontece no mercado de trabalho. Escolha um projeto pequeno, mais completo, um sistema de cadastro, uma calculadora, um jogo simples. O importante é que você tome as decisões sozinho, do início ao fim, sem alguém guiando cada linha. Esse projeto se torna seu portfólio. Ninguém contrata baseado em certificado de curso, contratam baseado em prova de que você resolve problema real. Quarta regra, pare de aprender no vácuo e comece a entender o que o mercado de 2026 realmente exige. O cenário mudou nos últimos anos, tem mais gente estudando programação, e as empresas ficaram mais seletivas. Além disso, ferramentas de inteligência artificial mudaram o tipo de júnior que as empresas procuram. O que separa quem consegue emprego de quem fica meses mandando currículo não é quantas linguagens a pessoa sabe, é a capacidade de resolver problema, explicar seu raciocínio, e trabalhar em equipe usando ferramentas como o Git. Isso significa, além de aprender a programar, aprenda a usar controle de versão, participe de algum projeto colaborativo, e pratique explicar seu código em voz alta como se estivesse numa entrevista técnica. Isso vale tanto quanto saber a sintaxe em si. Quinta regra e a que mais gente ignora: inteligência artificial não veio para substituir programador iniciante, veio para mudar o que se espera dele. E aqui está o erro mais perigoso que estou vendo em 2026, pedir para a inteligência artificial gerar o código pronto antes de você mesmo tentar entender o problema. Isso cria uma nova versão do tutorial hell, só que ao invés de copiar vídeo, a pessoa copia a resposta de inteligência artificial sem entender uma linha do que foi gerado. O uso inteligente é o oposto, tente resolver o problema sozinho primeiro. Se travar, use a inteligência artificial para entender por que travou, para explicar um conceito de um jeito diferente, ou para revisar um código que você mesmo escreveu.
Quem usa inteligência artificial assim sai na frente, porque aprende mais rápido sem perder a habilidade de pensar. Quem usa inteligência artificial para pular o processo de aprendizado sai atrás, porque na entrevista técnica, ou no primeiro problema real do trabalho, essa pessoa não vai ter inteligência artificial nenhuma resolvendo por ela na hora. Então, recapitulando as 5 regras para se tornar programador em 2026, aprenda lógica antes de linguagem. Pratique mais do que assiste. Construa projetos reais, não só exercícios soltos. Entenda o que o mercado realmente pede, além da sintaxe. E use inteligência artificial como ferramenta de apoio, nunca como substituto do seu raciocínio. Nenhuma dessas regras é sobre talento ou sorte. Todas são sobre método e consistência, coisas que qualquer pessoa pode aplicar, começando hoje, independente de onde você está agora. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu vou aprofundar exatamente como aplicar a regra 3, construindo seu primeiro projeto real, passo a passo. Deixa nos comentários, qual dessas 5 regras você não estava seguindo até agora. Eu leio todos os comentários. Bora programar juntos!